oh glória. Olha para o seu irmão e fala para ele, você está numa igreja pentecostal, meu filho. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia que é de graça. Oh, aleluia. Como é maravilhoso estarmos juntos na casa do Senhor. Essa é a minha Bíblia. É a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E tudo isso no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao único digno na igreja do Senhor, a ser adorado, ser louvado, ser glorificado. Aleluia, oh glórias. Deus é bom. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, se não fosse eu aqui, você não seria tão abençoado. Aleluia. Oh glória, Deus é bom. João capítulo 17, versículo 16. João capítulo 17, versículo 16. Eu lhes darei a conhecer o teu nome. Eu farei conhecido para que o amor, porque me amas, esteja neles e eu neles esteja. Eu quero orar que essa palavra entre no seu coração de maneira a modificar, a transformar, a avivar, a queimar, a trazer novidade de vida para esse novo ano que está iniciando. Eu creio no poder de Deus, eu creio no poder da palavra. Eu creio que o Espírito Santo, independente da qualidade daquele que traz a palavra, mas se o Espírito Santo estiver presente, ele muda, ele testifica, ele liberta, ele cura, ele transforma. Para o louvor da glória de Deus. Eu quero orar por isso, se quiser, você pode orar comigo em nome de Jesus. Querido Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, te adorar. Senhor, dizer que Tu és santo, santo, santo. Glórias te damos, Senhor Deus, que podemos nos reunir em Teu nome. Pai, chegamos na Tua presença, é começar em mim, perdoa, Pai, toda arrogância, todo orgulho. Toda vez que esquecemos que foi só o Teu amor, só Tua misericórdia, só Tua graça, só a morte do Teu Filho no Calvário que nos possibilitou, Senhor Deus, sermos chamados filhos de Deus, Senhor. Vem estar, Senhor Deus, através da Tua palavra, que haja mudança, Pai, que haja libertação, que haja realmente, Senhor Deus, o Teu poder movendo, Senhor Deus, através da Tua palavra, porque Tu és um Deus vivo, Senhor, Tuas promessas são verdadeiras, Pai, e nós glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus por aquilo que Deus tem feito. Passamos agora uma semana onde comemoramos 20 anos de oração da manhã. Eu lembro quando nós começamos, os alemães tudo empolgados com a oração da manhã e os brasileiros tudo empolgados com a oração. Mas a palavra da manhã não combina com a nossa tradição. Para nós, melhor seria uma oração da madrugada, oração da noite, né? Oração do entardecer, oração depois da janta. Mas eu lembro como Deus tem transformado vidas, como nós podemos glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. E Deus tem nos dado crescimento. Como é lindo de ver toda semana pessoas novas entrando pela porta. Nós estamos crescendo também em questão da nossa transmissão online, aqueles que estão nos assistindo. Como é lindo ver Deus transformando vidas. Mas eu percebi uma coisa, a única coisa que Deus opera nas nossas vidas, que é realmente não só uma disposição, mas a capacitação que Deus nos dá através do seu Filho, e que é a marca registrada da igreja, é o amor. Aleluia, é o amor. Olha para o seu vizinho e fala, por isso que você me suporta. Aleluia, oh glória. É o amor, irmão. E quando começamos a olhar, eu lembro dessa história de um casal, eles se amavam muito, eles moravam numa casa de madeira, e essa casa uma noite deu um curto-circuito, porque a instalação elétrica não estava muito boa, e começou um incêndio, e eles não perceberam a tempo, e o marido conseguiu salvar a esposa, mas ela estava toda queimada, ele estava também muito machucado, e depois de muito tempo no hospital, ela saiu totalmente com a pele, principalmente parte facial, depois de muita plástica, mesmo assim, era irreconhecível, e ele com problema de cegueira, e eles ainda viveram juntos, e ele amava muito a esposa, eles viveram juntos não sei quantos anos, foi mais de 20 anos eles viveram juntos, a esposa morreu, e foi um casamento muito lindo. E depois que a esposa morreu, ele tirou óculos escuros, eles olharam e falaram, você não é cego? Não, ele falou, eu nunca fui cego. Mas se a minha esposa pensasse que eu poderia enxergar o rosto dela, ela não seria mais feliz comigo. E eu queria que minha esposa fosse feliz. Ela foi feliz.
Porque ela pensou que eu não conseguia ver a sua face totalmente irreconhecível. Sabe, irmãos, quando nós começamos a analisar a palavra amor, e é interessante quando na Bíblia nós vemos a respeito do amor, nós vemos que o amor ele é superior, que o amor é maior, que o amor em muitas relações, em muitas coisas na nossa vida, é uma coisa maravilhosa que nós temos. E nós temos aqui como igreja, é uma intenção nossa de nós estarmos pregando a palavra, nós estarmos também com o ensino no contexto da Bíblia, em relação ao ensino bíblico, claro, também os nossos pastores que têm ensinado, tanto com as crianças, como os adolescentes, como os jovens, nós temos a escola bíblica, nós ensinamos, temos toda a manhã, na oração da manhã, ensinamento da palavra, e eu gostaria de falar algumas coisas que é mais importante do que muitas, e começando com isso, o amor é mais importante que o conhecimento. É muito importante conhecer, irmão, e nós temos zelado pela palavra, temos zelado pelo ensino bíblico, temos zelado realmente numa pura transmissão da palavra, porque sabemos da responsabilidade de você ter conhecimento da palavra, incentivamos nossos membros a terem realmente um plano de leitura bíblica, ensinamos, damos aulas, mas a Bíblia nos mostra claro que o amor é superior ao conhecimento. O conhecimento sem amor corrompe, mas o amor edifica. Nós, como igreja, achamos importante conhecer a palavra de Deus. E realmente saber o que está escrito, fundamental, nos aprofundarmos na palavra de Deus. Olharmos que a Bíblia seja ensinada na escola dominical, nos cultos infantis, em todas as equipes de jovens e adultos. Mas uma coisa a Bíblia mostra bem claro, conhecimento sem amor deixa orgulhoso, deixa ensorbecer, mas o amor edifica. E muitas vezes nós não percebemos o quanto nós nos distanciamos, o quanto nós nos afastamos desse padrão que nós vemos na igreja primitiva. Em primeiro lugar, o amor é superior ao conhecimento. Em segundo lugar, o amor é mais importante que os dons espirituais. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo traz realmente uma maravilhosa exaltação ao amor. E ele mostra que em muitos aspectos que os dons espirituais são fundamentais, é um presente de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo para a igreja. Paulo fala em relação à linguagem dos anjos, e eu lembro quando eu busquei mais o Espírito Santo, comecei a descobrir os dons espirituais. Me lembro a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, gente, é coisa maravilhosa, quando de repente Deus te direciona, de repente Ele te batiza no Espírito Santo, de repente Deus te dá palavras em relação... Eu lembro que eu estava conversando com uma irmã, e o Espírito Santo colocou bem forte para mim, de eu estar auxiliando ela financeiramente. Eu lembro de um irmão que faleceu, e na verdade, um irmão muito distante, Deus me colocou no coração de ligar para ele ver que eles estavam precisando de algo, eles realmente não tinham condição de fazer o enterro. E eu achava maravilhoso esses dons sobrenaturais, de você ouvir a voz de Deus, de você realmente, que o Espírito Santo está movendo, você tem revelações espirituais, você tem revelações proféticas, mas o apóstolo Paulo diz que mesmo que você tenha o dom dos anjos, mas se não tiver amor, não vale nada. Irmãos, como nós muitas vezes esquecemos, irmão, o amor é mais importante que o conhecimento, é mais importante que os dons. O amor é mesmo mais importante que a disposição para sacrifício. Jesus diz que dificilmente alguém dará a vida por um amigo. Paulo diz que Deus prova seu amor para conosco quando Cristo deu a sua vida por nós, quando ainda éramos pecadores. E por que Ele deu a sua vida por nós? Porque Ele nos ama. E é maravilhoso quando nós vemos o amor de Deus, quando vemos Deus operando, quando vemos Deus fazendo a obra. O amor é superior ao conhecimento, o amor é mais importante que os dons, o amor é mais importante que a disposição para sacrifício, o amor é mais importante do que as virtudes cristãs. Paulo fala muito a respeito de nós termos fé, esperança e amor. E nos últimos anos nós passamos esse tema. Ano retrasado nós falamos sobre a fé, ano passado sobre esperança, esse ano sobre o amor. Mas nós temos a clara visão que a palavra de Deus nos dá. Essas três
virtudes são para o tempo agora. Porque o único que fica na eternidade você não vai mais precisar de fé, porque você vai ver Ele, aleluia. Não vai mais ter esperança, porque a tua esperança foi vivificada em Cristo. A única coisa que vai ficar é o amor. É o amor sublime, o amor de Deus, o amor que deu seu Filho Jesus Cristo, o amor que nos salvou, o amor que nos edificou, o amor que nos criou, o amor que nos capacitou, o amor que fundou em nós realmente a fé que Deus nos dá através do amor. O amor é maior porque é a verdadeira prova da conversão. Quem ama os irmãos passou da morte para a vida. E muitas vezes nós não percebemos, e tem muitas coisas, principalmente quando você se envolveu muito com a palavra, quando você estudou muito, quando você foi em seminário, depois você fez faculdade, e você conhece a Bíblia, e você conhece a Bíblia no grego, você conhece a Bíblia no hebraico, você conhece a Bíblia no aramaico, você conhece a Bíblia no nordestino, e você começa a ver que realmente, que coisa maravilhosa, mas tudo isso nada vale sem o amor. E nós muitas vezes não percebemos o amor sacrificial, aquilo que Jesus faz nas nossas vidas. Realmente, em quinto lugar, porque o amor é maior, porque é a verdadeira prova da conversão. A prova da conversão não é o conhecimento que nós temos de grandes coisas, mas a prova da conversão é realmente o amor. Em sexto lugar, é a nossa prova de amar a Deus. Ele fala assim, se você ama a Deus que não vê, e você olha para o seu irmão, e você não honra seu irmão, você não zela por seu irmão, você não tem misericórdia do seu irmão, você não respeita o seu irmão, você não respeita a autoridade, você fala mal sobre alguém que foi criado por Deus, você fala mal de uma pessoa que é a obra de Deus, só porque alguma coisa você não gostou. E muitas vezes não percebemos que nós nos distanciamos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que faz a obra, Ele é o Deus que muda a nossa história, porque nele, aleluia, somos mais do que vencedores. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Mas Ele é o Deus que nos muda, Ele é o Deus que nos transforma, Ele é o Deus que faz a obra nas nossas vidas. E muitas vezes eu fico analisando, nós esquecemos de que aquilo que a Bíblia nos ensina é para os outros. É para os outros. Você sabe que nós, na verdade, não zelamos pelos outros? Quer que eu prove para você? Quem sabe de cor João 3,16? Fala aqui comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que dê seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui fala sobre amor de Deus para mim. Agora vamos a 1 João 3,16. Fala do amor de Deus para o próximo. Vamos lá. Não sabe? Não sabe? Em 1 João 3,16 diz, sabemos o que é o amor por causa de Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você sabe que o que você decora? Eu vou falar algo agora, decora para você, vamos ver se você se toca. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não sentirei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me protegem. Sei que a misericórdia e a graça do Senhor me cercarão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor, aleluia, por muitos anos. Quem conhece esse salmo de cor? Esse salmo é para o próximo? Quantas vezes tem eu ali? Irmão do céu. A gente não percebe, né? A gente não percebe, mas nós somos cata-bênção. Cata-bênção. Você é que nem aquele homem lá da rua que passa com um carrinho e cata-bênção. Cata-bênção, cata-bênção. Você com aquele pauzinho de cata-papéis e você vai, cata-bênção, 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 cata-bênção. Para mim, Senhor, para mim. E nós não percebemos o quanto o salmo é uma maravilha. Não me entenda mal, em nome de Jesus. É o salmo glorificado, um salmo que mudou a minha vida, o salmo que libertou muitas. Mas aquilo que nós decoramos, nós muitas vezes esquecemos que o padrão de Deus para a mudança, o padrão de Deus, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, tem a ver com o amor. E o amor é sempre
em relação ao benefício do próximo. O amor é aquilo que é o amor, ele é ativo. O amor não é passivo. Eu tenho um testemunho aqui, mas é meio triste para mim como brasileiro. Irmão, eu tenho muitos amigos, muitos amigos meus, tupiniquins, mas nós somos gente muito boa, mas a gente saia muito, mas um dia eu estava precisando muito de uma grana. Eu falei para os meus amigos, eles vieram, oraram por mim, mas abraçaram, mas toda noite estavam lá, mas não consegui nenhum dinheiro. Aí tinha um vizinho, mal-humorado, alemão, cancarudo. Eu passei a noite, eu estava assim, eu falei, o que foi? Eu falei, não, estou com problema tal. Ele falou, quanto que é? Eu falei, tá, ele está aqui. Eu falei, como é que é? Eu falei, cara, mas você me bronqueia toda noite. E daí? Eu falei, você está me dando dinheiro, mas você não precisa? Eu preciso? Diz ele, não pense que eu gosto de você, não gosto não. Eu falei, peraí, deu uma tranqueira no meu cérebro essa história. Irmão, o que a Bíblia diz? O que é o amor? O amor é ativo. O amor, quando você vê alguém em necessidade, você age. O amor, quando Deus opera na sua vida. E muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós esquecemos do padrão de Deus. E esquecemos que Deus, Ele opera nas nossas vidas. E nós somos em Cristo Jesus. Ele é o Deus que muda a nossa história. E nós muitas vezes esquecemos disso. Em João 13, 34 e 35, ele diz, eu dou-vos um novo mandamento, para que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Para que em vós vos ameis uns aos outros. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Deus falou, olha, o padrão, o TÜV, a prova de que vocês são, é o amor. E o amor é aquilo que você não fica indiferente quando você vê alguém. Você não fica indiferente às coisas que acontecem. O amor é maior porque é maior que o mandamento da lei. O amor cumpre a lei. Nós que somos todos bons na lei. Quais são os 10 mandamentos? 10 mandamentos tem a tábua, a primeira tábua, que é a tábua que tem a ver com Deus. A segunda tábua é a tábua que tem a ver com os homens. E nós lemos que Jesus, ele encontra um professor em Lucas capítulo 10, e ele pergunta, mestre, o que eu devo fazer para herdar? E ele já pergunta errado, porque não é questão de fazer. E Jesus respondeu, conhece a lei, ele, sim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e com todas as tuas forças e o seu coração, e com o próximo como a ti mesmo. E ele diz, já que você pergunta na lei, então vai, faz isso. Ele falou, mas eu fiz isso a vida toda. E daí Jesus chega para ele sobre o próximo, ele diz, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E aí Jesus traz uma parábola. E a parábola do samaritano. O samaritano teve uma tragédia de um país em que existem muitos assaltos. Existem países assim. E esse rapaz, ele foi assaltado e foi abandonado na rua, ensanguentado. Aí vem 3 personagens nessa novela. Primeiro personagem é o ladrão. O ladrão fala o seguinte, tudo que é meu, e o que é teu também é meu. Aí vem o sacerdote e o levita. Eles dizem, olha, tudo que é meu, o que é teu, Deus abençoe, vire-se lá, Deus comigo, Deus contigo, se vira. Aí tem um samaritano. O samaritano diz, tudo que é teu. Mas o que é meu, também pode ser teu. E muitas vezes nós esquecemos desse padrão de Deus. O amor é mais importante. E por isso Jesus diz, olha, cumpri a lei. Como cumpre a lei? Justamente por isso, porque nas 2 tábuas da lei, ele fala amar a Deus sobre tudo e o próximo. Na primeira tábua da lei, tem os 4 mandamentos que tem a ver com Deus. Né? Eles, não terás outros deuses, não farás para ti imagem,
não tomarás o nome do Senhor em vão e guardarás o dia do Senhor. São os 4 mandamentos que têm a ver com Deus. Na tábua direita, tinham 6 mandamentos que têm a ver com o homem. Primeiro, honrarás teu pai e a tua mãe. E depois vem os 5 não. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás e não darás falso testemunho e não cobiçarás. Todos esses atributos são em relação à pessoa. Então, quando Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas, é a primeira parte da lei. Ao próximo, como a ti mesmo, é a outra parte da lei. Você realmente é Deus, significa o quê? Que se você tem realmente o amor completa a lei. Porque se você amar a Deus, você cumpre os 4 mandamentos de Deus, e se você amar a pessoa, você cumpre os 6 mandamentos em relação à pessoa. Ele diz o amor, ele é a prova de que você realmente é um cristão maduro. O amor é a prova do cumprimento da lei. Todo o nosso conhecimento teológico sobre a interpretação e a doutrina de todas as línguas originais não servem para nada sem amor. Em Romanos capítulo 12 a 16, Paulo ele vem na parte da aplicação da carta em relação a relacionamento. Se você ama a Deus, você ama seu próximo e ama seus inimigos. Você honra a autoridade. Você começa a ter o padrão de Deus. Em Lucas 10 ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E quando nós olhamos isso que acontece, vemos que o padrão de Deus, aquilo que Deus começa a fazer na nossa vida, tem a ver apenas com amor. E a Bíblia fala que no tribunal de Cristo, nosso crivo será o quanto nós amamos. Ou seja, quando nós chegamos ao altar, antes de nós entregarmos o nosso dízimo no gasofilácio, né? Que palavra, né? Antes de você entregar a sua oferta ao altar, você tem que entregar o seu coração no altar. Porque dependendo do motivo, ele não é amor. E nós muitas vezes não conseguimos ver aquilo que Deus quer operar nas nossas vidas. Ele é o Deus que faz a obra, ele é o Deus que nos transforma. Tem um livro de um judeu que sobreviveu no Holocausto, e ele fala sobre o sentido da vida. É o nome do livro. E ele chega com uma conclusão, ele fala, olha, eu sobrevivi no Holocausto e vi muitas pessoas sobreviverem, e interessante não é sobreviverem os fortes, nem os inteligentes, nem aqueles sorrateiros. A maioria dos sobreviventes do Holocausto são pessoas que, apesar do seu sofrimento, eles ajudaram outras pessoas na mesma situação. Foram pessoas que se desproveram de si, que muitas vezes sofreram consequências para ajudar pessoas que estavam dentro do mesmo problema. Não olharam só para o seu umbigo, mas eles estavam lá para dar amor, se sacrificar por outros. Para realmente, às vezes, eles tomavam chicotadas por outros, assumiram as culpas, às vezes escondiam prisioneiros, às vezes eles chegavam e ajudavam as pessoas. E essas pessoas sobreviveram. Nós muitas vezes não percebemos como Deus, ele opera, e Deus, ele opera nas nossas vidas, ele quer fazer a obra. E para que nós possamos ser vitoriosos, um pastor um dia falou que para você realmente viver o amor de Deus, a fórmula é fazer do seu maior inimigo seu maior amigo. Ah, irmão. Em 1860, um político chamado Abraham Lincoln estava concorrendo de novo à presidência. Depois de várias perdas políticas, foi uma disputa muito acirrada. Ele tinha um oponente, Stanton, era um homem muito com ardil, que o acusou, que fez uma campanha com uma baixaria sem nível. E quando Lincoln ganhou as eleições, a primeira medida que ele tomou é chamar Stanton para ser seu ministro. E todo o povo estava
Falam, como é que pode? Por que você fez isso? Ele falou, porque é o melhor homem para o cargo. Ele se tornou seu melhor amigo. Lincoln foi assassinado. No enterro do Lincoln, na frente do caixão, quem trouxe a palavra foi o Stanton. Falou sobre esse homem, que um dia era meu inimigo. Me conquistou. Que eu perdi o meu melhor amigo. Deus, ele lá na cruz, ele pagou um alto preço para tornar os seus inimigos seus amigos. E nós muitas vezes não percebemos o quão mesquinhos, o quão arrogantes, o quão manipuladores nós somos com a vontade de Deus. Que nós reclamamos porque queremos isso, porque sonhamos com isso. E a nossa geração é uma geração de bloqueios, uma geração de greve, uma geração de sindicato, uma geração que quer os seus direitos. Jesus veio a esse mundo, ele renunciou aos seus direitos, ele renunciou aos seus privilégios, ele renunciou à sua soberania, ele renunciou ao seu reinado, ele renunciou a todos os seus poderes em questão de ele se autoproteger. E ele veio a esse mundo como cordeiro de Deus, e ele foi sacrificado, abatido. Ele veio a esse mundo de forma humilde como nenhum outro. Ele veio numa época terrível. Ele que conheceu a glória. Ele que veio lá da glória. Imagina a glória. A gente já conhece aqui uma faísquinha. Imagina ele lá. E eu falo sempre, ele veio a essa terra. E quem que ele pegou de discípulos? Ele conheceu o céu com os querubins, com todas essas coisas, com esse cheiro, esse aroma, os lírios de Sharon. Aleluia! E que povo ele pega para discípulos? Pescadores. Não existia desodorante, não tinha máquina de lavar, não tinha tudo que é absorvente, com essas coisas que existiam. E o que eles tinham na roupa era peixe. Imagina você, naquele quarto fechado, ele chega, ele pega uma toalha, se ajoelha na frente de Judas, e lava o seu pé. Quando Judas vem para traí-lo, ele fala, meu amigo. Jesus fala, um novo mandamento vos dou. Por que esse mandamento era novo? Não existia já esse mandamento? Esse mandamento existia, amar a Deus sobre todos, quer dizer, o teu irmão. Mas o mandamento é novo, em primeiro lugar, porque a partir de agora, o mandamento tem um exemplo. Jesus é o novo exemplo do amor. Agora não é só uma teoria, agora é a prática. Agora Deus derrama o seu amor em Jesus Cristo. Você quer saber sobre amor? Olha para Jesus. Você quer conhecer o amor? Conheça Jesus. Você quer saber mais sobre amor? Saiba mais sobre Jesus. Você quer chegar perto do amor? Chega perto de Jesus. Esse é o novo mandamento, é o novo que Deus dá. E o novo também é com a nova aliança. Com a nova aliança, esse amor que nos capacita, porque o Espírito Santo está derramado dentro de nós, e ele nos capacita a amar nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Deus nos capacita. Nós podemos ser abençoados quando permitimos o Espírito Santo operar nas nossas vidas. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Tinha 2 irmãos caipiras, eles herdaram uma fazenda do papai, herdaram meio a meio, 50%, e a fazenda era muito boa, era uma fazenda, eles tinham plantação de trigo, e a colheita era dividida 50% para cada, e cada um colocou a sua colheita dentro dos seus, eles tinham paióis enormes. E um era solteiro, o outro era casado, tinha alguns filhos. E o solteiro, depois que viu toda aquela colheita, aquele trigo, ele falou, meu irmão, eu sou solteiro, só preciso para mim. Meu irmão é casado, tem esposa, tem filhos, tem responsabilidades. É injusto. Ele foi de noite no seu cereal, pegou uns sacos e começou a levar para o seu irmão. Começou a levar para o seu irmão.
O irmão casado pensou, eu sou casado, eu tenho uma família, tenho filhos que me ajudam, tenho todo esse aconchego familiar. Meu irmão é solteiro, é sozinho, é tão difícil. E ele pega toda noite sacos lá e leva o saco para o paiol do irmão. Isso acontece 3 meses. Toda manhã, os 2 irmãos vão e vêm, não diminuiu. Como é que pode? Não diminuiu. Aí um dia, era escura a noite, os 2 se trombam. Começam a dar risada. E descobriram que quando você dá, você não perde. Irmão, muitas vezes nós esquecemos. Sabe, nós esquecemos do padrão de Deus porque nós queremos conquistar os nossos direitos, queremos realizar os nossos sonhos, queremos que o nosso chamado seja efetivo. Eu quero estar ali, eu cantando, eu quero estar pregando, quero estar ungindo, quero estar profetizando. Quando eu imponho as mãos, o inferno treme. Quando eu falo em profecia, Deus move no sobrenatural. Mas o amor, como diria o caipira, viajou na maionese. Não tem mais. Não se ouve mais um júbilo. Não se ouve mais louvores, não se vê mais abraços, se vê só uma religiosidade ritual, de uma liturgia que fala de uma palavra, mas de uma palavra morta. Eu acho interessante quando Jesus ele chega e ele fala, olha, existe algo ainda superior a isso que vocês têm. E ele começa a mover de uma maneira sobrenatural. Os últimos versículos de João 17. João 17, os últimos versículos. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes sabem que você me enviou. E eu lhes dei a conhecer o teu nome, eu os farei conhecido, para que o amor com que tu me amas esteja neles e eu neles esteja. Jesus chega com um padrão, ele olha, o padrão de você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é a base. Esse amor agora, assim como eu e tu, ele mostra o relacionamento do cristão deve ser assim como o relacionamento entre pai e filho, entre Jesus e o Espírito Santo, entre o Espírito Santo e o Pai. Um relacionamento de amor, sem inveja, sem concorrência, sem cotovelada, sem um falar mal do outro, sem um ter medo, sem um ficar com ciúme do outro, sem o Espírito Santo dizer, poxa, Jesus está lá fazendo toda a obra e eu estou aqui escondido, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer. Não tem. É um amor perfeito, é uma unidade. E Jesus fala, Pai, olha, eu estou voltando, mas eu preciso que isso se torne realidade, que esse amor que nós temos, que esse amor que não é só amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, mas o amor sacrificial, o amor que se dá, o amor que põe em primeiro lugar o outro, o amor que quando vê uma necessidade ele age, quando vê alguém em pobreza ele faz. Perguntaram quando lá na Judeia tinha um homem esquisito pregando lá no deserto, o rapaz barbudo, cabeludo, que comia gafanhotos e mel. Eles disseram, o que nós devemos fazer? E ele fala, olha, aquele que tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Mesma coisa com a comida, mesma coisa com tudo que ele tem. Oh, irmão. Você tem só 2 túnicas? Eu lembro quando eu cheguei na Alemanha, chegamos na escola e eles pediram para os meus filhos 2 tipos de sapato. 2 tipos de sapato. Eu falei, professora, mas isso é absurdo. Meus filhos só têm um par de sapato. Na época. Irmão, agora dá uma olhada dentro do seu guarda-roupa. Ou melhor, dentro dos seus guarda-roupas. Tem alguma coisa que só tem 2? Irmão, nós temos tanta coisa que está sobrando lá em casa e está faltando na casa do vizinho. Nós temos tanta coisa que nós recebemos, que está mofando dentro da nossa casa. E está faltando na casa dos irmãos. Nós somos tão abençoados com tantas coisas, queremos tantas coisas para nós. Eu não sei de que estado você é do Brasil, mas todo mundo gosta do estado do Amazonas agora. Encomenda pra caramba no Amazonas.
Irmão, como nós gostamos de comprar. Como nós gostamos de fazer shopping. Estava saindo com uma irmã, ela chegou, pastor, peraí, tem aqui uma coisa. Falei, o que é? Está vendo lá uma promoção. Falei, você precisa? Ela falou, não, mas é 60% de desconto. Irmão, a nossa geração, ela esqueceu aquilo da geração primitiva, que o Império Romano tentou matar a igreja, e matava, e eles adoravam a Deus, eles louvavam a Deus, independente se corria um perigo de vida, e a igreja cresceu, e o Império Romano caiu, porque havia pessoas dispostas a amar o próximo mais do que a si mesmo. Nós temos esse ano, o ano do amor. Que maravilhoso é se alguém entra por essa porta, e ele descobre o amor. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tivermos amor, um para com o outro. Irmãos, é complicado. É complicado. Quando alguém realmente apronta com você, eu sempre conto esse testemunho do meu ex-chefe. Eu tinha um chefe que era lixa 80 de Deus na minha vida. Eu também não era coisa fácil, isso é verdade. Mas o cabra era. Um dia que eu cheguei para entregar meu convite de casamento, ele me entregou a carta de demissão. Irmão, eu era crente, mas se eu tivesse armado naquela hora, se tivesse o poder que Jesus tinha, mas tinha dado uma diarreia na hora no cara. Eu casei, estava desempregado, e o abençoado do meu pastor, não era meu pastor, era o pastor da igreja onde eu casei. 7 vezes durante a pregação ele citou, o Teodoro está desempregado, eu acho uma irresponsabilidade casar nessa situação. Eu olhei para ele e falei, Deus te ama tanto, meu filho, mas eu tenho minha dificuldade. O tempo passou. Eu comecei a trabalhar numa multinacional. Um dia meu chefe me chamou. Cheguei, olhei e vi meu chefe, antigo. Ele falou, você conhece esse cidadão? Falei, conheço. Ele falou, você pode, ele quer ter uma homologação da firma dele, ele precisa de uma recomendação, ele disse que você conhece. Ele falou, conheço o cabra, conheço muito bem. Ele falou, você recomenda esse cara? Então eu, sim. Eu falei, chefe, você quer saber particular ou profissionalmente? Ele falou, profissional, particular não me interessa. Eu falei, é o melhor profissional que eu conheço. Eu lembro que eu estava dentro de mim uma coisa assim que... Quando eu saí da empresa, ele estava esperando no portão da empresa. Ele falou, Teodoro, por que você fez aquilo? Eu falei, eu também não sei. Por que você não falou? Eu falei, eu queria falar. Eu falei, você conhece a minha fé. Eu não posso. Eu tenho que te amar. A gente separou, eu vim para a Alemanha. Estava aqui, 20 anos aqui na Alemanha. Um dia nós fizemos um evangelismo lá em Curitiba. E estávamos fazendo aconselhamento madrugada dentro, e era 3, 4 horas. Chegou uma mulher. Ela falou, pastor, aqui está o meu familiar. E tem uma vida arrebentada. Fala mal da igreja, fala mal dos pastores, xinga das igrejas. E eu falei que você está chegando aqui em Curitiba. Não, ele falou, Teodoro é diferente. Quando ele era meu ex-chefe. Olhei para ele, ele falou, não vai ler meu pensamento. Eu apresentei o evangelho para ele, ele aceitou Jesus. 2 semanas depois ele morreu, ele tinha tentado suicídio um tempo antes. Eu conto testemunho positivo, tem muito testemunho negativo na minha vida também, mas isso eu não conto para vocês. Como é maravilhoso quando Deus te dá força de você amar. Como é maravilhoso quando você olha para trás e diz, Deus me protegeu. Ah, irmão. Aí você olha uma pessoa e não vem palavras abençoadas. Ah, né? Nosso tempo de pequeno, aquele não. Oh, aquele irmão. Carcará sanguinolento. Não, é Deus operando na sua vida. Se você quer crescer com Deus, você precisa de uma lixa forte. Se você quer fazer grandes coisas para Deus, você vai ter uma grande oposição. Deus tinha grandes projetos para José do Egito.
E ele deu muito amor para José. Ele deu tanto amor para José do Egito, o palanque vertical da cruz era tão grande, era tanto brilho que ele não tinha tempo de passar raiva. Mas ele foi lapidado, foi lapidado, foi lapidado, foi lapidado, que não sobrou nada. Aí Deus falou, agora ele está pronto. Agora está pronto. Eu posso usá-lo. Não tem mais aquele orgulho, não tem mais aquela soberba, não tem mais são os meus sonhos, e eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi papai na minha frente se ajoelhando. Não, agora ele está pronto. Aí Moisés, ali no Egito, o grande conquistador, o filho do faraó, ele viu uma injustiça, foi lá, acabou com o cabra lá. Aí Deus falou, não dá. Aí ele foi para o deserto, 40 aninhos, conheceu o amor de Deus. Aí quando ele estava lá e pensou, agora não sou mais ninguém, Deus falou, agora tu está pronto. Então ele falou, mas Deus, você não está vendo? Eu não posso mais. Ele falou, justamente agora eu posso te usar, porque é eu que posso na tua vida. Isso Deus quer fazer na tua vida. Vamos ficar em pé. Nós temos esse ano começando o ano do amor. E que maravilhoso seria se, para que nós possamos mudar a cidade na qual vivemos, no país no qual vivemos, esse crescimento maravilhoso que Deus está nos dando, tanto local como realmente na internet, que as pessoas quando entrassem, recebessem esse amor. Estava conversando com a irmã, ela falou, entrei aqui, o pastor de jovens me recebeu com tanto carinho. Irmão, como é maravilhoso quando nós temos esse testemunho, esse amor. Nisso conhecereis que sois meu discípulo. E muitas vezes nós tivemos um passado que não tivemos esse amor. Mas quando você foi envolvido pelo amor de Pai, Ele te capacita. Ele te capacita a você amar, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração, através do Espírito Santo. E a partir desse momento não tem mais isso é meu, eu quero isso, eu quero não. A partir desse momento a glória é para ti, Senhor, é para ti. Tudo que eu tenho é para ti. A partir desse momento, está Abrão e está Ló ali, e o Ló diz, olha, eu quero essa parte. Ele fala, Ló, escolhe o que você quer. Escolhe o que você quer, porque eu quero o meu Deus, eu quero aquilo que Deus quer para mim, e tudo que Jesus conquistou na cruz, Deus vai me honrar. Eu não preciso desse lugar, eu não preciso desse emprego, eu não preciso desse carro, não precisa disso. Quando eu estou com Deus, Deus está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, de repente Abrão, ele entendeu que era Deus com ele, não é a propriedade, não é o meu bolso, não são meus benefícios financeiros, não é meu financiamento, não é a casa própria, não é o carro, não é aquilo, e sim, é Deus. Quando nós, às vezes a gente não percebe, nós começamos projeto no Brasil, e eu sempre tive um sonho. Eu gosto de carro. Eu sempre queria ter uma Kombi e um Fusca. Aí eu cheguei lá, a gente conseguiu mais uma Kombi maneira. E o Fusca, como sempre sonhei. Eu moro aonde? Preciso de uma Kombi no Brasil? O projeto precisava, é verdade. E Deus moveu de uma maneira tão maravilhosa. E nós nos desfizemos de Kombi. E a pessoa, é maravilhoso, quando você se desprende de coisas. E Deus, Ele direciona. A pessoa que viu aquela Kombi se apaixonou, mas não tinha condições. Daí ele olhou aquele Fusca e falou, esse Fusca, minha mãe sempre sonhou em ter um Fusca assim. Ele não tinha finanças. Ele tinha um golzinho antigo. A gente fez uma troca. Eu olhei para aquela Kombi, vindo embora, aquele Fusca indo embora. Fiquei tão feliz. Ele depois contou quando a mãe viu aquele Fusca. Ela não tinha condições. 2023, não tinha carro, sonhava em ter um Fusca. Sabe, irmão, às vezes a gente não percebe que o que você tem é para abençoar. Que Deus te confiou é para edificar. O que Deus te deu é para que você possa dar adiante. E quando a luz de Deus está em você, de repente Deus opera.
Cheguei um dia em Curitiba, chegou um colega, ex-colega meu de seminário. Ele falou: Teodoro, eu queria agradecer você. Eu falei: agradecer, Ezra? Sabe o tempo de seminário? Estavam em Curitiba, os pais dele moravam em Santa Catarina. Ele falou: no final de semana era feriado, queria visitar, não tinha condições. E você tinha uma moto. Você me emprestou aquela moto, eu nunca vou esquecer. Irmão, eu entreguei a moto para ele para poder andar com o carro do meu pai. Para mim, não custou. Às vezes são coisas que não te custam, mas como é precioso, meu irmão. Quando você sente o amor de Deus numa pessoa naquele momento que você mais está agoniando. Um abraço daquela pessoa que podia estar trabalhando, mas ela pegou tempo para visitar você. Existem muitas coisas que nós perdemos na caminhada. Minha oração é que Deus esteja movendo, Deus esteja transformando, Deus esteja fazendo a obra na sua vida. Talvez hoje é o dia de você dizer: Deus, eis-me aqui. Se eu quiser dar esse passo, quiser orar comigo, diga: querido Pai que estás no céu, te glorifico pelo teu amor, que sacrificou teu filho para que hoje eu tenha vida eterna. Senhor, perdoa meus pecados, Senhor. Te convido, Senhor Jesus, a entrar na minha vida. Seja meu Senhor e Salvador. E que o teu amor possa exalar através da minha pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar pela vida de cada um dos teus irmãos, Senhor. Obrigado, Pai, que tu és um Deus vivo. Obrigado, Pai, que tu tens honrado a fé dos teus filhos. Pai, mas tu conheces cada desafio. Tu conheces principalmente como estrangeiro aqui nessa terra, Pai. Uma terra fria, Senhor Deus, uma cultura fria, às vezes um clima frio, Senhor. Esse idioma também, Senhor Deus, que é frio, e nós, com que facilidade, Senhor Deus, nós criticamos, Senhor Deus, e nós esquecemos de dar amor, Senhor. Senhor, tu nos capacitaste a amar, porque, Senhor Deus, esse novo mandamento é o padrão que tu nos deste, Senhor. E tu dizes: eis que estou contigo todos os dias, até o final dos tempos. Oh, glórias. Senhor, nós precisamos do teu Santo Espírito, Senhor. Precisamos da tua capacitação para poder amar aqueles que nos odeiam, para abençoar aqueles, Senhor Deus, que nos amaldiçoam, Pai, para podermos estarmos, Senhor Deus, intercedendo por aqueles que nos querem mal. Oh, Pai, em nome de Jesus, vem estar reacendendo essa chama do amor, vem estar nos trazendo de volta ao primeiro amor, que haja um novo padrão, Senhor Deus, que a tua igreja seja conhecida pelo amor, Pai. Senhor Deus, a começar em mim, perdoa, Pai. Tantas vezes, Senhor Deus, esquecemos do teu padrão, estamos tão agitados, Pai, querendo resolver os problemas da reunião, Pai, e esquecemos que tu tens, Senhor Deus, um plano, Pai. Senhor Deus, muitas vezes num processo, tu tens um plano para aquele, Senhor Deus, promotor público, para que ele reconheça o amor. Senhor Deus, às vezes vem um cobrador na tua casa, para que nós possamos mostrar para ele que o amor de Deus pode mudar a sua história. Às vezes, Senhor Deus, você tem um problema na fila do supermercado, para nós mostrarmos o amor que traz a paz do Senhor Jesus, Pai. Muitas vezes, Senhor Deus, temos pessoas, Senhor Deus, que nos afrontam, para que nós possamos mostrar que nós somos diferentes, Senhor. Senhor, nos capacita a responder com amor, nos capacita a sermos mansos, nos capacita a termos sobrenatural, Senhor Deus. Esquecermos, Senhor Deus, de sempre levar vantagem, de sempre querer dar um jeitinho. Pai, nós queremos ser, Senhor, amado, como um vaso nas mãos do oleiro, Senhor. Muda a nossa vida, transforma-nos, Senhor. Faz-nos ser capazes de suportar o sofrimento. Faz-nos capazes, Senhor Deus, de aceitarmos injúrias sem termos uma síndrome, Senhor Deus, de vítima, Pai. Que a tua alegria possa estar estampado no nosso rosto, independente se é motivo, Senhor Deus, que não podemos receber férias, que não recebemos aumento de salário, que fomos demitidos da empresa. A nossa alegria é do Senhor, a nossa alegria é a tua presença, a nossa alegria, Senhor Deus, é a tua palavra e o teu amor em nós. Oh, perdoa, Senhor Deus, quando nos tornamos tão consumistas, Pai, quando esquecemos que o maior é dar do que receber, Pai, quando não damos honra ao próximo, não damos amor, somos tão mesquinhos, Senhor Deus.
Esquecemos de honrar, Senhor Deus, aquela pessoa que prometemos amar até que a morte nos separe. Não é amar até o dia que tem um estresse, amar até o dia de uma bronca, amar o dia até uma paciência acaba. Não, amar até o fim, assim como tu amaste, Senhor Deus, mesmo aqueles que te traíram, Senhor. Nos capacita, Senhor, nós confessamos, Pai, que caímos, Senhor Deus, nessa área, Pai. Senhor, temos dificuldade de amar, Senhor Deus, aqueles irmãos, Senhor Deus, que sempre, quando nós chegamos, nos incomodam, Senhor. Irmãos, Senhor Deus, que nos afrontam. Irmãos que nos enganaram, Senhor. Irmãos que nos traíram, Senhor. Irmãos, Senhor Deus, que nos amaldiçoaram, Pai. Mas o teu padrão é o amor, Senhor. Amar os inimigos. Abençoar aqueles, Senhor, que nos perseguem. Orar por aqueles que nos amaldiçoam. Pai, eu peço em nome de Jesus pela vida da tua igreja, Pai. Por cada um dos teus filhos, Senhor. Só tu conheces a dor, só tu sabes do desprezo, só tu sabes de quanto sofrimento, Pai, mas vem transformando, Pai, tira esse demônio, Senhor Deus, da autocomiseração, esse demônio que nós focamos só em nós mesmos, esse demônio que faz nós, Senhor Deus, nós tirarmos o amor, Senhor Deus, e não termos o perdão, Senhor, que possamos voltar ao primeiro amor, Senhor. Tu conheces cada coração aqui, Senhor Deus. Senhor, durante o louvor agora, vem Tu, Senhor Deus, abençoando. Senhor Jesus, vem Tu batizando com o Teu Santo Espírito. Vem capacitando, vem tirando, Senhor Deus, todas Senhor Deus, essas feridas que ainda não cicatrizaram. Essas feridas de desprezo tão vivo. Quando o papai falou, eu nunca mais vou, Senhor. Quando o professor falou, você não consegue. Senhor Deus, quando aquela vez chegamos aqui, nos chamaram de estrangeiro, nos discriminaram, Pai. Perdoa-se nós, Senhor Deus, nos lembramos, Senhor Deus. E essa ferida nós aumentamos cada vez mais quando reivindicamos nossos direitos. Senhor, queremos hoje entregar para Ti, Pai, nosso coração, Pai. Queremos ser, Senhor, amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma nossa vida, faz-a de novo, no Teu amor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.